Oi, turma! Vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o filo platelminto. Os platelmintos são os primeiros animais invertebrados com presença de 3 folhetos germinativos. Então, junto a essa presença, dos 3 folhetos, a gente tem também a presença da classificação em relação ao celoma. Na unidade 2, iniciada a partir do filo platelminto, nós vamos estudar os acelomados e os pseudocelomadas, e também a chegada desses invertebrados ao ambiente terrestre. Na aula de hoje, nós vamos subdividi-la em introdução, características gerais, classificação dos platelmintos e os ciclos reprodutivos desses animais, e falar um pouco sobre as doenças que são de importância sanitária por acometer seres humanos. Os platelmintos, eles são seres que vêm cheios de novidades. Eles apresentam órgãos e sistemas funcionais bem definidos, principalmente devido à presença do celoma. Com a presença desses órgãos e sistemas, eles são classificados como animais triblásticos e, apesar deles terem 3 folhetos germinativos, eles não têm uma estrutura ainda de celoma nesse processo de construção, dos órgãos e sistemas. Por isso, os acelomados, esses animais acelomados, nós vamos ver que eles são ainda deficientes em vários sistemas na sua estrutura corporal. Outra novidade dentro do filo platelminto é a divisão corporal em região cefálica e caudal. Então, quando a gente estiver estudando a presença dos sistemas, a gente já fala de uma região anterior, ou a parte da cabeça, e uma região posterior, é a parte final, a finalização do corpo. E a grande conquista também estudada nesse grupo é a chegada desses animais ao ambiente terrestre. E como vocês podem observar no processo evolutivo dos animais, assim como os vegetais, essa chegada ao ambiente terrestre não torna esses animais totalmente independentes do ambiente aquático. Como, por exemplo, a gente vai observar aqui, a necessidade de uma pele umidificada para a realização das trocas gasosas. Os platelmintos são vermes de corpo chato. Plates quer dizer chato, ou seja, esses vermes eles vão ter uma estrutura corporal achatada. Eles são vermes inferiores que são achatados dorsoventralmente e não apresentam segmentos. Esses animais são seres de simetria bilateral, triblásticos, protostômios e desprovidos de celoma. Então, apesar desses platelmintos terem 3 folhetos germinativos, eles não vão ainda possuir uma estrutura interna para abrigar seus órgãos. Eles apresentam uma epiderme mole e ciliada ou revestida por cutícula, e também vão apresentar na região da cabeça ventosas ou ganchos externos que auxiliam na fixação, principalmente no hospedeiro. Esses vermes, a maioria deles são vermes parasitas, e aí, portanto, eles vão utilizar esse gancho para a fixação no hospedeiro. Apresentam um sistema nervoso, então isso aqui também é um avanço evolutivo, a presença de um sistema nervoso, com gânglio anterior dilatado e cordões nervosos que se estendem ao longo do corpo do animal. Então, a gente já vê uma organização de uma estrutura nervosa na região da cabeça, na região anterior, e esses cordões nervosos no eixo do corpo. Presença de uma mesoderme, que é o 3º folheto germinativo, e possui, muitos órgãos entre a ectoderme e a endoderme. Eles apresentam um grande número de representantes, a maioria deles são parasitas internos
e que a gente chama, né, de endoparasita, mas existem também parasitas externos, que são os ectoparasitas. Alguns platelmintos da classe Turbellaria, nós vamos estudar mais à frente a classificação, eles medem menos de 50 milímetros e outros, como o do grupo dos Aquela, são microscópios. Já as planárias, que são os principais representantes dos platelmintos, eles são organismos terrestres de vida livre que atingem até 500 milímetros de comprimento. Vários trematóides, que são a maioria deles, né, parasitas, alcançam entre 0,5 e 75 milímetros de comprimento e espécies diferentes das tênias de 3 milímetros até 30 metros de comprimento. Então, como vocês podem observar aqui nas imagens, nós temos vermes de corpo achatado. Nessa imagem do meio, a gente vê, né, nitidamente a presença da ventosa na região da cabeça. Em relação aos sistemas circulatórios e respiratórios, estão ausentes, né? Como eu falei anteriormente, a pele do animal, a epiderme, precisa estar constantemente umidificada, pois esse oxigênio ele entra, né, através da epiderme e é passado de célula a célula por difusão. A excreção se dá por protonefrídeos. Então, como vocês vão ouvir falar ao longo dos demais filos, os protonefrídeos, os nefrídeos, eles são rins primitivos. São estruturas responsáveis pela excreção. Uma característica do sistema excretor dos platelmintos é a presença de células flama. Então, sempre que vocês ouvirem falar em célula flama, correlacione com o filo platelminto. Essas células flama são túbulos ramificados, com muitos capilares e fundo seco, e flagelos na superfície interna. Então, essa estrutura que vem, né, percorrendo todo o eixo corporal, né, do animal. São animais de vida livre ou podem ser parasitas. E aí, eles vão ter, né, na região aqui, um poro excretor, por onde, né, os excretas vão ser eliminados. O tubo digestivo, eles apresentam, né, um tubo digestivo, porém, esse tubo digestivo é incompleto. Tem boca, mas não contém o ânus, ou seja, os platelmintos têm apenas uma abertura no corpo. São revestidos por epiderme celular, a classe Turbellaria, ou um tegumento sincicial, ciliado em alguns. Eles vão ter órgão de fixação, que são as ventosas ou ganchos, né? Não é o caso aqui da planária. As ventosas e os ganchos estão mais presentes nos seres parasitas. E em relação à reprodução, esses animais eles podem ser monóicos, ou seja, são seres que apresentam, um único ser apresenta os dois sexos. Vai ter produção tanto de espermatozoide quanto de óvulos. São assim chamados de hermafrodita. O único caso, né, o único grupo que não é hermafrodita é o Extossoma mansoni. O desenvolvimento dos platelmintos é indireto, ou seja, eles vão apresentar uma fase de larva e depois vão se transformar em organismos adultos. Aqui nós temos a planária. Como eu já falei para vocês, é o principal representante, né, desse grupo platelminto. E vocês podem ver aqui, ó, a presença do sistema nervoso, com uma região aqui cefálica e os cordões nervosos na região, percorrendo também toda a estrutura da cabeça em relação à cauda, né, nas laterais do corpo do animal. Então, ele apresenta esses cordões nervosos longitudinais. Em relação à classificação dos platelmintos, nós temos 3 classes principais e também 3 representantes que se destacam muito bem em cada uma delas.
Na classe Turbellaria, nós temos como principal representante a planária. Como já foi falado, são plateumintos de vida livre. Na classe Trematoda, nós temos o gênero Extossoma, que é o causador de uma doença, né, chamada de extossomose, mais conhecido como barriga d'água. E na classe Cestoda, nós temos as tênias, as famosas, né, solitárias. A classe Turbellaria é representada por animais aquáticos, e a maioria é marinha, e também por representantes terrestres, que aí, mesmo sendo terrestres, eles vivem em solo úmido, pois precisam, né, manter a sua pele oxigenada. A classe Trematoda é representada por vermes parasitas, podendo ser ecto ou endoparasitas. E a Cestoda são todos endoparasitas. São aquelas tão famosas verminoses, né? Esses animais não apresentam tubo digestório e aí eles retiram o nutriente diretamente do corpo do hospedeiro. A classe Turbellaria. As planárias são os principais representantes. São animais pequenos e de vida livre que habitam águas frias, claras e permanentes, além de córregos, lagoas, pântanos e fontes. A região cefálica contém duas manchas ocelares. Outra característica bem marcante das planárias, né? A presença desses olhos, desses ocelos, né, na região da cabeça. A boca posiciona-se na superfície ventral, próxima ao meio do corpo. Através dela, uma faringe tubular ou probóscide com paredes musculares para a captura do alimento. O corpo é revestido pela epiderme como uma única camada de células cuboides, ou seja, a epiderme tem uma única camada de células, e a abertura excretora encontra-se na lateral do corpo, na superfície dorsal. Então, aqui, ó, a gente vê a região da boca na parte inferior, né, na parte ventral do corpo. Aqui vai ter essa estrutura que é a faringe tubular, que ajuda na captura de alimento. As aberturas excretoras encontram-se na lateral do corpo, na superfície dorsal, sistema excretor compreendido com células flamas, e o poro genital localiza-se na superfície ventral, que fica aqui por trás da boca. Aqui na classe Turbellaria, a gente observa a presença, né, das ventosas ou ganchos que auxiliam na classe Trematoda, desculpa. As ventosas ou ganchos, né, que facilitam na fixação do animal. Esses animais são parasitas. Enquanto os turbellários apresentam uma epiderme ciliada, esses trematódeos vão ter um tegumento não ciliado, que representa extensões de células situadas na camada mais profunda do mesênquima. Vai ter uma ventosa ao redor da boca e uma ou mais superfícies ventrais. A boca é anterior, ou seja, não vai ficar na região ventral do corpo, né? Fica aqui mesmo na parte anterior. E eles se alimentam retirando o nutriente do trato digestivo do hospedeiro. Possui camadas musculares, órgãos excretores, e o sistema nervoso também vai estar presente nos trematódeos. O principal representante é o Extossoma mansoni, que a gente vai falar ao final, né, do ciclo reprodutivo desse parasita. A classe Cestoda é representada pelas tênias. As tênias também vão ter, né, esses ganchos aqui de fixação no corpo. E os seus principais representantes acometem os seres humanos, assim como também outros animais, como, por exemplo, o boi. São vermes alongados com corpo chato e usualmente com muitas secções curtas. Diferente das outras classes, seu sistema digestório é completamente ausente, ou seja, tudo eles retiram do hospedeiro. Não apresentam cílios, mas possuem um tegumento, como os trematódeos, e possuem camada muscular complexa, parênquima, ductos excretores pares com célula-flama e um anel nervoso com 3 pares ou cordões nervosos. O alimento
é absorvido diretamente pela parede do corpo. Aqui nós temos os ciclos reprodutivos. A teníase é uma doença causada pela tênia, né? Nós temos duas espécies. A tênia solium é aquela que vai ter como hospedeiro intermediário o porco, e a tênia saginata é aquela que tem como hospedeiro intermediário o boi. Essas carnes mal cozidas, quando ingeridas, né, pelo ser humano, os ovos ou as proglótides, né, vêm presentes nessa carne, e aí elas são eliminadas na parede intestinal. Ali elas se fixam através das suas ventosas e começam a crescer. O corpo ele vai se dividindo aqui, ó, nesses segmentos, que cada quadradinho desse vai acumulando vários ovos, vai se enchendo de ovos. Esses ovos eles vão sendo eliminados, né, através do intestino, passam por reto e são eliminados nas fezes. Ao cair no solo, eles contaminam, né, outros hospedeiros intermediários e o ciclo se refaz. A cisticercose nada mais é do que a ingestão desses vermes, né, da tênia solium ou saginata, pelo homem diretamente, ou seja, ele vai se contaminar pelos ovos presentes nas fezes. Como assim? Eu não estou dizendo que esse homem vai comer fezes, mas essas fezes elas podem contaminar, por exemplo, lavouras, podem cair na água quando a pessoa, né, defeca em rios, em córregos. Aí outra pessoa vai tomar banho ou utiliza essa água para irrigar plantações. E aí, se ela é ingerida diretamente os ovos, né, esses ovos, essas tênias, elas vão cair na circulação sanguínea e causam nódulos na pele, podendo atingir o cérebro. E aí é perigoso quando chega no cérebro, porque pode, né, causar fortes dores de cabeça e convulsões, levando até o indivíduo a óbito. Outra doença causada por platelminto é a extossomose, que é causada, né, pelo extossoma. É uma doença que vai ter como hospedeiro intermediário os caramujos. Então, locais, fontes de água contendo caramujo, elas são impróprias para banho, porque é perigoso a contração da extossomose. Então, a larva, ela entra no caramujo e lá ela se desenvolve, ela entra como miracídio e se desenvolve como larva cercária. A larva cercária é uma larva ciliada e esses cílios, né, quando entra em contato com a pele humana, ela causa uma irritação, uma coceira. A pessoa se coça, abre os poros da pele e a larva penetra. E ao penetrar no corpo humano, ela atinge o sistema circulatório, o fígado e outros órgãos também. E aí provoca um aumento do coração, do baço, do fígado, além como um acúmulo de líquido na região da barriga. Por isso que essa doença é conhecida como barriga d'água. Até hoje, essa doença não tem cura. O indivíduo ele vai só controlando, né, a doença até vir a óbito. Então, a gente precisa, pessoal, ter muito cuidado, né? Principalmente para não contrair essas verminoses. E uma das medidas profiláticas é a gente lavar bem os alimentos, né? Para eliminar qualquer possibilidade de ovos. Andar sempre calçado, para não adquirir contaminação, né? Através da nossa pele. E também ingerir água potável, água bem tratada, para que a gente não adquira esses vermes. Além disso, né, como medida profilática, a gente deve sempre, né, pelo menos uma vez ao ano, tomar remédios para vermes, se vermifugar, para evitar qualquer contaminação ou proliferação desses vermes no nosso corpo, ok? Vamos nos cuidar e vamos cuidar dos nossos também. Até o próximo encontro.